todos e todas bem-vindos a mais um nosso programa. No programa anterior, a gente colocou em destaque que uma das linhas mestras de pressão para a desestabilização do governo Bolsonaro é justamente a CPI do Senado, que tem sido um espaço de clarificação, de dar luz aos locais sombrios, né, desse governo, sobretudo quando se trata da questão do enfrentamento da pandemia. Quer dizer, a pandemia surge como algo inesperado dentro do projeto de poder autoritário bolsonarista, né? E essas contradições que ela coloca sem ter sido planejadas pelo governo Bolsonaro começa a clarificar, né, a trazer em luz todas essas contradições. Então isso é um dos caminhos, a CPI. E ontem, no dia 27 de maio, o presidente do Instituto Butantan de São Paulo, né, o Dr. Dimas Covas, ele deu um depoimento contundente e que é um divisor de águas entre tudo que aquilo vinha se acumulando na juntada de documentos e depoimentos coletados pela CPI, porque ele coloca em luz dados concretos, né? Não dados interpretativos, não opiniões, não fake news, como a capitã Cloroquina colocou, ou como o general Pazuello colocou, mas apresentou dados que nos deixam realmente assombrados com o descaso do governo federal, do governo Bolsonaro, com relação ao tratamento e à compra de vacinas, sobretudo. Nós vamos ter a oportunidade de assistir aqui no nosso programa um trechinho da fala do Dr. Dimas Covas, onde ele coloca que existiam duas questões muito favoráveis para o Brasil do ponto de vista da aquisição e aplicação das vacinas já no ano passado, a partir do Instituto Butantan. Primeiramente, que num dos contratos, numa das propostas de contrato, existia a possibilidade de até dezembro de 2020 nós termos 60 milhões de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. Então eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa num momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Com o passar do tempo, como o mundo foi buscando, né, os IFAs, né, que são os insumos farmacológicos, né, de ativos, né, que justamente é a parte central da vacina, ele começou a se tornar escasso, né? Então, numa nova rodada de negociações, o Butantan já tinha produzido em dezembro de 2020 5 milhões de doses e 4 milhões em processo de produção. E o Dr. Dimas, ele chama a atenção de que o mundo havia vacinado até então 4 milhões de doses. E o Brasil tinha 5 prontas, mais 4 em produção em dezembro de 2020. Ou seja, nós poderíamos ter sido o primeiro país a vacinar e poderíamos ter sido o país que mais vacinou. Isso teria uma repercussão muito importante, seja do ponto de vista da imagem que o Brasil iria passar, da mensagem de seriedade que o Brasil ia passar, e logicamente também da atração de investimentos, de disponibilização dos IFAs, para que a gente pudesse produzir ainda mais. Então existem aí várias questões que ainda precisam ser elucidadas, explicitadas pela CPI. Por que as propostas não foram aceitas? É uma boa pergunta, senador. Quer dizer, nós nos esforçamos ao máximo para dar todas as informações técnicas. Nós tínhamos naquele momento a oportunidade de levar essa vacina a ser usada muito rapidamente. Aparentemente estava indo muito bem, tá? Tanto é que no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, onde a vacina seria anunciada, né, como sendo uma vacina, né,
o ministro Pazuello, até na sua fala, disse: essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do presidente da República naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada. E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outra. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. Isso mudou a perspectiva do próprio Ministério, quer dizer, todas essas negociações que ocorriam com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. Mas que a partir de ontem, né, a CPI começa a ter um norte de visibilidade ainda maior e de aprofundamento ainda maior das negligências, das omissões e dos possíveis crimes, né, intencionais de boicotar a vacinação no Brasil em 2020 pelo fato de ser vacina com insumos advindos da China. Isso é uma coisa muito grave e a partir de ontem a CPI agora já tem elementos bastante contundentes para começar a fazer os enquadramentos necessários, né? Um dado importante que é preciso registrar é o papel das Forças Armadas, né? Ontem na live e no pronunciamento que o Bolsonaro postou na rede, mostrou muito claramente que são duas forças que ele se apoia de uma forma mais sólida. São as Forças Armadas, ou pelo menos parte das Forças Armadas que entraram nessa aventura de golpe desde 2016, a partir do Twitter do general Vilas Boas, e os fundamentalistas evangélicos, né? Quer dizer, ao que parece, aquela parte de cristãos católicos estão saltando, do que o apoiavam, estão saltando do barco. Então, essas duas forças, logicamente, no que tange às Forças Armadas, é muito importante que elas façam uma reflexão. Vejam que a aventura que elas entraram com o golpe de 2016 é um barco furado, né? Entraram numa furada e que elas retornem imediatamente para a função constitucional que compete a elas, que é estar nos quartéis, cuidando dos quartéis e das táticas e das estratégias de defesa do Brasil, seja das fronteiras e outras coisas mais. Então, eu acho que é um primeiro ato que é preciso, altivez do alto comando das Forças Armadas, das três forças, né? Marinha, Aeronáutica e Exército, que elas façam autocrítica internamente, né? Mas que elas retornem aos quartéis e cumpram aquilo que a Constituição determina para elas. Elas não devem se envolver em política, elas não devem extrapolar o campo delas como se elas se achando superiores a nós outros brasileiros. Então, isso é uma primeira questão. Quanto à questão dos evangélicos, logicamente a gente há que separar joio do trigo, não é? Existe aquele grupo mais núcleo duro de evangélico fundamentalista, defensor da teologia da prosperidade, aqueles que usam a religião como um negócio. Mas existem, logicamente, também aqueles evangélicos de boa fé, sobretudo aqueles de um esteio, de uma tradição mais longeva, que, logicamente, se eles forem provocados a fazer uma reflexão decente daquilo que a doutrina cristã diz e dos fatos que nós estamos vendo, desse genocídio que nós estamos vendo, né? Eles vão entender que não há coerência entre aquilo que eles acreditam do ponto de vista religioso e a prática concreta que o Brasil está vivendo pelas mãos de Bolsonaro. Então, o caminho agora é um caminho de aprofundamento. Amanhã, dia 29, vai estar o povo todo na rua, de máscara, com álcool em gel, mas na rua, né? Gritando com muita tranquilidade, mas com muita firmeza, fora Bolsonaro, porque a partir de ontem, dia 27, o depoimento do doutor Dimas Covas dá, logicamente, uma condição material
para que o Senado enquadre Bolsonaro e encaminhe para a Câmara Federal esse documento e, a partir daí, a Câmara Federal possa abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro. Então, fiquemos de olhos atentos, né? Fiquemos ligados, né? Envolvidos com todo esse processo muito importante que está acontecendo agora no final do mês de maio e início do mês de junho, porque muitas mudanças vão ocorrer, né? muitas batalhas ainda vão ocorrer, mas a partir de ontem a configuração política ganha um novo contexto. O projeto do Brasil não pode ser um projeto desqualificado como esse que o Bolsonaro retém sobre si, e que os evangélicos, pelo menos aqueles mais coerentes com a doutrina de Jesus Cristo, façam também a sua reflexão e possam entender que o que Bolsonaro apresenta é como um lobo em pele de ovelha, né? De cristão, no sentido profundo da palavra, no sentido doutrinário da palavra, filosófico, antropológico, de cristão ele não tem nada, né? Então, eu agradeço mais uma vez a todos e a todas essa conversa, né? Agradeço também se vocês puderem deixar aquele ok, né? Aquele gostei, aquele like no nosso canal. E semana que vem a gente volta a conversar à medida que os fatos forem avançando, tá? Muito obrigado e um bom final de semana e um bom Fora Bolsonaro amanhã no sábado, 29 de maio. Até mais.